Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos falar sobre radiciação de números naturais. Então, sem mais enrolação, vamos começar pelo conceito do que é uma raiz, perfeito? Então, vejam que aqui no nosso conceito existem alguns elementos interessantes. Preste atenção primeiro nessa parte aqui. Temos este número aqui, que eu chamei de número n. N representa qualquer número, tá certo? Qualquer número natural. Este n nós chamamos de índice. Índice, ele será o nosso índice da raiz. Temos um número aqui dentro, esse número representado pelo A maiúsculo. Chamaremos ele de radicando. Radicando. E temos um número aqui fora, que é o resultado desta raiz aqui. Seria o resultado, então chamaremos ele de raiz. Perfeito. Então, índice, o número aqui, radicando, o número aqui dentro, e raiz, este número aqui fora. Tá certo? Nós vimos na aula passada sobre potenciação. A raiz e a potência, elas são inversas entre si. A potenciação é uma operação inversa à raiz. E a raiz é uma operação inversa à potenciação. Então, temos aqui uma associação muito interessante. Veja só. Aqui temos a base, aprendemos isso na nossa aula de potenciação. Aqui temos o expoente, que dará para a gente a potência. Não é verdade? Pois é. A raiz, ela é exatamente o quê? É a gente perguntar qual é o número que elevado a tanto dê na minha potência. Ficou difícil de entender? Vamos para a prática aqui. Vamos com este exemplo bem aqui. Raiz quadrada de 9. Como eu sei que é quadrada? Porque bem aqui tem um 2. Quando não aparece nada aqui, quer dizer que bem ali eu tenho um 2. Perfeito? Então, raiz quadrada de 9 é igual a quanto? Aí fazemos a pergunta. Qual é o número? Vou chamar de número x. Qual é o número que elevado a um expoente, que elevado ao quadrado, perdão, dará 9? Já que nós estamos falando de raiz quadrada, então esse número será elevado ao quadrado. Então a pergunta é, qual é o número que elevado ao quadrado dará 9? Perfeito? Essa é a pergunta que fiz exatamente aqui, ó. Quando falamos que os dois são inversos um do outro. Então como é que resolvemos isso? É muito simples. Vamos fazer o que nós chamamos de fatoração. Eu vou pegar o radicando aqui internamente e vou fatorá-lo em fatores primos. Perfeito? Usando ali os números primos. Como eu não posso fazer a divisão de 9 por 2, eu vou começar com 3. Perfeito? Então, 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. O meu objetivo com a fatoração é chegar aqui no 1. Tá bom? E aqui temos um produto. Aqui temos um produto. E eu quero que vocês percebam uma coisa. Quando nós estamos falando de raiz quadrada, onde o índice é 2, vamos agrupar os elementos aqui deste lado de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque o índice da raiz é 2. Então, como eu só tenho um grupo aqui, ó, eu vou agrupar só eles dois. Isso aqui é a mesma coisa do que 3 ao quadrado. Se você ainda não viu isso, recomendo que volte lá na aula de potenciação, onde falamos de quadrados, cubos, expoentes, tá certo? De maneira geral. Então, veja, eu agrupei aqui estes dois. Como eu devo agrupar de 2 em 2, eu agrupei aqui estes dois números
de 2 em 2. E então temos que a raiz quadrada de 9 é a mesma coisa do que 3 ao quadrado, né? Eu fatorei o 9 e ele ficou nesse formato aqui, ó, nessa roupagem, 3 ao quadrado. Agora perceba que ocorre uma propriedade muito conhecida da radiciação, que é o quê? Quando o índice for igual ao expoente aqui dentro, nós anulamos, nós vamos simplificar. Então, veja, eu vou anular estes dois números aqui e vou ter somente o número 3, que é exatamente a raiz que eu estou procurando. Perfeito? Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Ficou claro como é que nós achamos uma raiz? Se ainda não, vamos tentar mais um exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 8. Como é que nós realizamos isso aqui? O primeiro passo é sempre fatorar o radicando. Então, vou fatorar este 8 aqui, em fatores primos. Eu posso iniciar com o número 2, né? Já que ele é o número par. Então, iniciando com o número 2. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Cheguei no 1, quer dizer que eu terminei a fatoração. Agora perceba aqui deste outro lado. Mas antes disso, olhe aqui para o índice da raiz. O índice da raiz é 3, ou seja, eu vou agrupar os números aqui do lado de 3 em 3. Então, aqui só temos um grupo de 3, né? 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao cubo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou dizer que a raiz cúbica de 8 é a mesma coisa do que a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. E agora aqui, já estamos próximos de terminar nosso cálculo. Vemos que o expoente aqui de dentro é igual ao índice da raiz. O que nós vamos fazer? Vamos anular esse e esse. Quando eu anulo o expoente do radicando com o índice da raiz, vai me sobrar somente o radicando, que é 2. E esse é o meu resultado. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Perfeito? Muito bem. Vamos agora fazer o nosso próximo exemplo. Aqui, raiz quadrada. Perceba que não aparece o 2 aqui. Quer dizer que é um quadrado. Raiz quadrada de 16. Como é que nós vamos resolver isso daí? Muito simples. Vamos fatorar este 16 primeiro, não é verdade? Vamos fatorar então esse 16 em fatores primos. Vou começar pelo 2, já que ele é par. Então, 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 por ele mesmo é 1. Terminei minha fatoração. Agora vamos observar o índice dessa raiz aqui. O índice dela é 2. Se o índice é 2, então eu vou agrupar os termos aqui, ó, de 2 em 2. Vamos lá agrupar? Aqui, ó, eu tenho 2 ao quadrado. E aqui também, ó, eu tenho 2 ao quadrado. Então, colocando aqui embaixo agora, a raiz quadrada de 16 é a mesma coisa do que a raiz quadrada de 2 ao cubo vezes... Perdão, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Agora perceba que os expoentes aqui dentro, os expoentes são esses pequenos números aqui, são iguais ao índice da raiz. O que eu posso fazer? Eu posso anular. Então, anulo esse e esse, me sobrando somente o radicando, que está dentro da raiz, que é 2 vezes 2. E sabemos muito bem que 2 vezes 2 é igual a 4. Perfeito? Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Perfeito? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários.
E até a próxima parte, que vamos fazer aí a parte 2 dessa aula. Perfeito? Então, até logo!